E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que o Warren Buffett faria para lucrar muito dinheiro com o Torde 11. Cara, basicamente no início da sua carreira, ele fez uma estratégia conhecida como bitucas de cigarro. A primeiro momento, tá, imagina só você ver uma bituca de cigarro ali jogada no chão. É claro que ela não vai parecer atraente, principalmente se você é uma pessoa que não fuma. Mas vamos aqui entrar no contexto. Qual que é o grande ponto? A maioria das pessoas acabam jogando cigarro ali no final, ali, mesmo sem chegar ali no final do cigarro. Então sempre tem ainda mais um pouquinho ali que daria uma ou duas tragadas. Qual que é o grande ponto? Ele utiliza essa estratégia, primeira coisa, buscando ações ali ou ativos extremamente baratos. O segundo ponto é de que ele ignora a qualidade do negócio. E o terceiro ponto, ele vende ali após uma pequena valorização ou então quando a empresa ali se desfaz. Qual que é o grande ponto que a gente vai chegar no Torde 11? Se você reparar bem aqui no Torde 11, ele basicamente é um fracasso de fundo imobiliário. Isso é que a gente não tem como negociar. Basicamente, ele é um dos poucos fundos imobiliários que conseguiu atingir uma queda de mais de 93% negativo, tá? Chegando a quase 94%. Tá no seu valor mínimo histórico. Mas onde que começa a ficar a parte interessante? Lembrando que a estratégia do Warren Buffett era comprar ativos que eram negociados bem abaixo do seu valor patrimonial, bem abaixo da quantidade de ativos que ele tem. Como assim? Hoje, se você observar bem, você vai ver o quê? Que ele tem um PVP de 0,11 e tem um valor patrimonial de 208 milhões. Quando a gente abre o relatório gerencial do Torde 11, se a gente considerar que esse relatório esteja atualizado, que isso aqui é uma lei lançar os relatórios gerenciais com informações atualizadas, e se a gestão não faz isso, é um crime que ela está cometendo, além do crime de ter falido o fundo, né? Porque a gente vai comentar isso aqui ao longo desse vídeo, que é do quê? Cara, a gente vai pegar aqui, olha, cerca de 207 milhões, tá? Do seu patrimônio. Basicamente, se ele está sendo negociado ali a 0,65 centavos por cota, significa que ele tem mais de R$ 5 de potencial de valorização. Isso nos daria um potencial de valorização de mais de R$ 5 por cota, tá? Então, basicamente, se ele pegar aqui todos os seus ativos e vender, ele vai ter um lucro de R$ 5 por cota. Só que aonde que começa alguns grandes problemas aqui, o que pode dar certo, o que pode dar errado com o Torde 11. O ponto é do que? Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vai ver isso daqui, tá? Toda essa informação aqui é no próprio gerencial do Torde, tá? A gente vai ver o que? Que a maior parte dele tá em CRIs, com cerca de 41%, tem 34% em fundos imobiliários e 22% em equities. O grande foco nosso seria aqui, ó, nessa parte de 20%. Se a gente pegasse cerca de 20% aqui e vendesse isso, isso daqui daria cerca de e pouquinho, tá? Aqui por cota. Então, basicamente, ali de cerca de 50 a 60% já daria para lucrar vendendo somente essa parte de equity. E isso nos ficaria com 41% em CRIs e 34% em fundos imobiliários. Então, é possível ter lucro com o Torde 11, por mais que 99% das pessoas estejam no prejuízo? Sim, é possível. É fácil? Não é fácil. Por quê? Para isso acontecer, a gente teria que estar considerando que o retorno gerencial está atualizado, que o seu preço real ali do seu patrimônio esteja correto e de que ele consiga vender essa parte de equity que nunca deu um único centavo para o Torde ali, 11, vendesse no seu valor justo. Se ele vendesse, já é possível lucrar ali cerca de 60, 70 até mesmo 100% do valor que ele está hoje com essa parte de equity. O outro ponto é de que ele tem cerca de 44% em CRIs e 34% em fundos imobiliários. Basicamente, esses CRIs, toda vez que nasce um CRI ali, você tem que ter uma garantia, tá? Para você emprestar o dinheiro. Então, por mais que esses CRIs estejam em calote, que não estejam pagando, ele poderia executar essa parte das garantias que ele tem por direito e conseguir recuperar pelo menos uma parte do seu dinheiro. Lembrando que isso aqui daria cerca de 2 e pouquinho por cota. Vamos arredondar que seja mais R$ 1 aqui, tá? Por cota. Isso aqui já daria mais de R$ 2 de lucro no Torde 11. E essa parte de outros fundos imobiliários? Lembrando que fundo imobiliário não tem direito nenhum, não tem vantagem nenhuma você investir em um fundo imobiliário que tem cotas de outros fundos imobiliários. Mas, pelo incrível que pareça, esses fundos imobiliários ele ainda tem ali que daria para vender, principalmente o DevaFof, que ainda é negociado no mercado, mas algo bem pouco. Então, com isso, a gente conseguiria ali algo em torno de 0,30 centavos por cota com o Torde 11. Num mundo perfeito, a gente teria um lucro aqui do Torde 11 na casa ali mais
mais ou menos de R$ 2,30 por cota, tá? Então, isso daqui a gente vai desconsiderar o preço que ele tá, vai dar mais ou menos ali, vai na casa de R$ 1,60, R$ 1,70 por cota. Cara, qual que é o grande ponto? Tem como ter lucro? Sim, se a gente olhar para os ativos que tem dentro do fundo. A gente está menosprezando a qualidade, está menosprezando o histórico do fundo. E tudo isso que a gente está falando é num cenário hipotético. Então tem como? Tem como. Simplesmente se ele vender todos os seus ativos e distribuir para os cotistas, vai dar mais ou menos isso aí de lucro. Isso que eu estou considerando ali uma margem, tá? Agora, qual que é o grande problema dessa estratégia? Eu dei a parte boa e agora a parte ruim. A parte ruim é de que nos últimos 12 meses o fundo simplesmente vendeu 200 milhões, tá, de equity a preço de banana. Ele vendeu e distribuiu, tá, onde era para dar um dividendo aqui de quase 1,50 por cota para os cotistas, ele simplesmente distribuiu 0,001 centavo por cota. É simplesmente vergonhoso o dividendo que ele distribuiu. Então, se a gente considerar o histórico do Dow Jones, você não vai querer fazer essa estratégia. Agora, se você já tem cotas dele, tá deixando lá para ver o que vai acontecer com ele, se o fundo simplesmente se desfazer ali de um dia para o outro, ele vai conseguir ali mais ou menos, vai ali, no melhor cenário possível, cerca de 2 e pouquinho por cota. Então você tem que ver o seu preço médio. Se tá com o seu preço médio acima de 2 e pouco, cara, você vai levar prejuízo, independentemente do que aconteça. Mais prejuízo ainda, né? Agora, se você tem um preço médio ali abaixo de 2 ali, cara, talvez ainda você consiga algum lucro. É muito difícil? É muito difícil. Só que ainda existe essa possibilidade. Pelo menos alguns investidores fizeram isso no passado e conseguiram o dinheiro. Tem como conseguir um Dow Jones? Não tem como a gente prever o futuro. Só que isso é uma estratégia que fizeram e eu queria mostrar aqui para vocês.